Olá, você está ouvindo ao Eu, Ela e a Mãe que Sou. Aqui é Ludiana Moreno, eu sou psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga e educadora parental. Nesse podcast eu te convido para uma viagem bem gostosa sobre o autoconhecimento, desenvolvimento infantil e a maternidade. Vamos comigo nessa viagem? Desmamar. A gente desmama tanta coisa. A gente desmama um remédio, um hábito e até alguns relacionamentos. E por que não desmamar de forma respeitosa os nossos bebês? E para falar sobre esse assunto por vezes tão tabu entre os profissionais da amamentação, é que eu trago aqui hoje Patrícia Rangel, enfermeira obstetra, especialista em cuidados materno-infantil, consultora em amamentação e especialista em desmame gradual e gentil. Paty, seja muito bem-vinda. Olá! Muito feliz, viu, pelo convite por inaugurar esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que vai ajudar muitas mamães. Ai, Paty, obrigada. Eu que agradeço por você ter aceito aí esse convite. E não tenho a menor dúvida que vai ajudar muitas mamães, sim. Você, começando por mim, tá? Que você já vem me ajudando. Gente, para Amo quem... poder ter feito parte do início dessa história, né? Acho que bem do início, Verdade, inclusive. para quem não conhece a Patrícia, ela é minha prima. E eu tive minha bebê aqui na França, muito insegura, com muito medo de estar longe da família, sem rede de apoio, aquela história. E ela esteve do nosso lado desde a maternidade, né? Tudo virtualmente. Na verdade, ela esteve ali, recebendo todas as informações, trocando tudo com o meu esposo. Então, eu senti ela bem, bem pertinho mesmo. Paty, então, eu queria que você começasse explicando pra gente, bem assim, para quem não tem muita ideia do que seja o desmame. Desmamar um bebê não é simplesmente botar um band-aid no peito, passar uma pimentinha, uma coisinha assim, não? Então, Lud, pode parecer estranho, né? Uma consultora de amamentação, aquela que preza tanto pelo aleitamento materno, tá hoje em um podcast para falar de desmame. Mas vamos voltar pensar um pouquinho, né? O desmame, ele é muito importante ser realizado e saber realizado, porque foi algo que foi construído com tanto amor, com tanto vínculo, né? Durante tanto tempo e muitas vezes com tantos desafios no início da amamentação, e ele não deve ser interrompido sem esse mesmo cuidado, né? Então é por isso a importância de um profissional também para acompanhar esse momento. E não, gente, nada de passar café, nada de passar pimenta, porque tudo isso vai fazer com que esse laço seja interrompido de uma forma muito ríspida, né? Muito abrupta, se existe essa palavra, né? Agora porque deu um branco. E tem idade, Paty, para o desmame gradual e gentil, como vocês chamam, acontecer? Ou ele pode acontecer desde qualquer idade do bebê, contanto que essa mãe deseje? Então, o desmame gradual e gentil, o protocolo que utilizamos, ele inicia a partir dos 15 meses de vida. Mas por que os 15 meses de vida, Patrícia? Porque é a fase que existe uma comunicação, né, entre a mãe e o bebê, mesmo que não seja uma comunicação verbal. Mas, Patrícia, existem bebês que desmamam com um mês de vida, com dias de vida. Mas aí não seria exatamente um desmame gentil. A gente pode considerar um desmame natural. Certo. E leva mais ou menos quanto tempo, Paty, assim, todo o processo de desmame? Porque pelo que eu entendi que você falou, iniciou aqui o podcast falando, é um processo gradual, como o próprio nome diz, e a gente pode esperar que aconteça em quanto tempo esse desmame? Então, esse desmame, como o nome já fala, gradual e gentil, né? E você falou, inclusive, no início, sobre o desmame respeitoso, a gente tem que considerar que a gente precisa respeitar o tempo da família. Então, quando a gente inicia o protocolo, a gente inicia um protocolo com fases, certo? Então, existe uma primeira fase que dura inicialmente 15 dias, mas tem famílias que precisam de um pouco mais de tempo.
Então, a gente não tira de vez o mamar da criança, a gente vai fazendo por etapas exatamente para poder ser gradual e gentil. Não sei se te Certo, respondi então exatamente o que você quer. só para ficar um pouquinho mais claro para quem está nos ouvindo, porque pode parecer tudo novo, né, a gente aprende muitas coisas de geração em geração, e daí vem a ciência e ensina 1 milhão de outras coisas que devem ser repensadas, e desmamar também é um processo, pelo que você está falando, e ele não tem um tempo específico, tem mais ou menos. Então vai durar algumas semanas, provavelmente. Sim, sim. Quando muitas mães me procuram, Lud, falar principalmente na parte da questão do desmame noturno, né? Porque muitas estão cansadas. E, como eu te falei, são divididas em fases. Cada fase a gente vai estar reprogramando essa rotina da criança. Então, muitas vezes, se espera que com 15 dias a gente consiga passar para a segunda etapa, né? E aí, depois de mais 15 dias, para a terceira e final. Então, a gente pensa em 1 mês e meio, 2 meses para poder a gente finalizar esse processo. Porém, tem gente que precisa de mais tempo, né? Porque a gente não pode. O ser humano, a gente não tem como rotular um tempo exato, né? Então Cada um necessita de um tempo maior. Da mesma forma que tem bebês que já pegam o peito na maternidade, não tem dificuldade. Existem aqueles bebês que têm um pouco mais de dificuldade, aquela mãe que tem um pouco mais de dificuldade para aumentar. A gente precisa respeitar esse tempo individual mesmo. então se tem alguma mamãe aí, alguma família que iniciou o desmame e tá vendo que tá durando aí semanas, não é para se angustiar, não é para se inquietar, porque assim, pode ser que seja simplesmente o tempo do seu bebê e o tempo da família também, né. Com certeza. Você falou do desmame da madrugada. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? É possível desmamar apenas à madrugada, Paty? Sim, é possível. É possível porque a gente, como eu te falei, a primeira fase é a adaptação de rotina. Então, se Que a criança ela significa o quê, exatamente? Porque tem gente que não sabe exatamente o que seria uma adaptação de rotina. Então, a transformação da rotina é exatamente a gente, junto com o bebê, criar os horários adequados para essa amamentação. Então, diferente da livre demanda, que o bebê tem aquele seio à disposição dele, com essa nova rotina, a gente vai, junto com a criança, criar esses momentos. Então, vai ser o horário depois do almoço, vai ser uma sobremesa, vai ser o TT, né? Vai ser quando ela retorna da creche. Enfim, a gente constrói junto com essa família, com a criança, né? O melhor horário para fazer, então, a rotina. A gente não vai começar já com o desmame da madrugada, como você perguntou, se é possível retirar somente da madrugada. Porque é necessário a gente alinhar inicialmente, né? Essa rotina diurna, para a gente poder chegar na madrugada. Então, quando a gente está com a rotina diurna já eficaz, com sucesso. Então, a gente parte para o desmame da madrugada. A gente pode explicar para a criança, por exemplo, que a gente não acorda para se alimentar durante a noite, né? As crianças, a gente pode explicar, a criança maior, ela não precisa acordar para se alimentar. Então, muitas vezes, ela pode acordar por sede. Então, a gente pode alinhar com a criança que à noite existe a lua e durante o dia o sol, né? Quando o sol está presente, ela tem o peito disponível, nos horários pré-determinados com aquela rotina. E quando à noite a lua está acordada, né, que é na noite, ela não tem esse seio disponível, porque a noite foi feita para dormir. Porém, a gente sabe também que à noite, o peito, na verdade, a criança não procura só por fome. Muitas vezes ela procura por sede. Uhum. Então, um conselho que eu dou para muitas mamães é a gente substituir a famosa mamadeira da madrugada por um copinho. E esse copinho ele pode ter um desenho de uma coruja, por exemplo, que é um animal noturno, né? Então a gente vai associar esse copinho exatamente à água da madrugada. Então o Então pai pode. quando você fala, desculpa te interromper, Paty, quando você Nada. fala de substituir a mamadeira da madrugada, na verdade você quer falar o TT.
Porque a gente tá falando Isso, de desmamar o TT, e muitas vezes, Lude, até mesmo a mamadeira, porque tem pessoas que acham que o desmame, ele tem que ser substituído pelo leite artificial ou pela mamadeira. E, na verdade, não tem que ser dessa forma. então, e essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Não precisa, entrar com complemento, já que a gente já tá tirando leite materno? Não, porque a gente, essa idade, a criança já iniciou a introdução alimentar, né? Então, ela já tem nutrientes em Você outras tá fontes. falando de uma idade que a introdução alimentar já tá mais estabelecida, né? Exatamente, a partir dos 15 meses já está mais 15 estabelecida, né? meses. A Uhum. criança já passou de um ano. Então, a introdução alimentar já está mais estabelecida e aí perguntar, ai, Patrícia, e o cálcio? Existem outras fontes de cálcio para a criança, não somente o leite. E ela pode continuar, sim, tomando um leite, mas não precisa ser na mamadeira, não precisa ser na madrugada, porque a gente não acorda para tomar leite de madrugada. Muitas vezes a gente acorda pela sede mesmo. E aí a Sim. gente acha que é por conta que é a fome, mas muitas vezes é a sede. Então, se você deixa aquele copinho acessível, muitas vezes ela não vai nem acordar chorando, procurando o pai, a mãe, ou seja, quem for da rede de apoio, né? Ela vai Então, simplesmente olhar, ver aquele copinho dela ali, beber água e voltar a dormir muitas vezes. então tem etapas, claro, e essas etapas, gente, lembrando que elas são, estabelecidas por um profissional, como Patrícia, um profissional, especialista na amamentação e de preferência especialista no desmame gradual e gentil. Tem as etapas e tem muito do lúdico, né, pelo que você está me falando. Então tem uma fase aí que eu entendo que é uma fase de vamos arrumar a casa, aí agora a gente vai colocar a tarefa em dia, que é o lúdico, a conversa com essa criança, e aí a gente vai esperar para ver o resultado, é isso, Paty? Isso mesmo. E por isso que o lúdico, na verdade, ele é importante do início ao fim, né? Aham. Porque a gente sabe que a criança ela aprende muito mais com, com o lúdico, com o exemplo, com associações. Então, ajuda bastante. Ah, sim, com certeza. Às vezes a gente acha que elas não estão entendendo nada, né, mas, gente, uma criança de quase 1 ano, ela já tem no seu repertório uma faixa de 90 palavras. Então, ela não vai falar essas palavras, mas ela já é capaz de compreender mais ou menos 90 palavras. Então, imagina se você fizer associações, né, associar aos momentos algum hábito, algum novo hábito, e ali trazendo esse lúdico dentro dessa nova dinâmica, o aprendizado vai ficar muito mais leve, né, para todo mundo. Porque não é Com fácil, certeza. Paty, você chegar, assim, você voltar a trabalhar, especialmente mulheres que trabalham, em tempo integral e desejam manter a amamentação, mas ao mesmo tempo, tem tido madrugadas hiper mega ultra difíceis com aquele bebê piercing de peito, né, que fala, Sim, sim. né. Como? Então, assim, oferecer a água é uma possibilidade. É uma possibilidade, deixar a água acessível também para essa criança também é uma outra possibilidade. Porque não precisa necessariamente ser a mãe quem vai ofertar, né? Essa água, que vai oferecer essa água para a criança. Ah, pode ser o pai, uma companheira, uma avó, uma babá. Exatamente. Quem estiver naquela rede de apoio, quem estiver disponível naquele momento, pode oferecer. Agora, lembrando, se, por exemplo, for uma noite, a mãe está sozinha com o bebê e ela vai precisar ir, é normal o bebê solicitar o peito, né? Mas cabe a gente parar e explicar, olha, lembra que a gente fez aquele combinado, que criança grande não se come à noite, né? A lua, enfim, a gente volta todo com aquele A lúdico historinha para que que a aquela pessoa criança criou, né. volte a entender. Isso. E se a mãe deslizar, Paty, porque caramba, se tem uma coisa que a gente faz é deslizar muito, entre aspas, né, porque o cansaço nos vence e às vezes a gente vai para o que é mais prático, que a longo prazo pode ser até o que a gente não estava desejando. Por exemplo, essa mãe que está aí desejando fazer o desmame noturno, ela sabe que, um deslize hoje vai acontecer que só vai prolongar.
Mas eu tô aqui exausta, acordo às 5 da manhã. Amanhã eu sei que é mais fácil eu colocar a minha bebê no peito, o meu bebê no peito e dormirmos todos bem. Ou não. Muitas vezes, a mãe já levanta da cama com os peitos lá de fora, né? Ah, não tenha dúvida. Já sai, tipo, toma, nem pergunta o que a criança quer, não sabe se foi um pesadelo, se é uma fralda suja. Já oferece logo para ver se consegue resolver aquele problema, né, entre aspas, de uma forma mais rápida. Mas, Lud, o deslize que você chama é muito comum e muito normal. É por isso que a gente fala que o gradual e gentil. O gradual e gentil não é somente para o bebê, né? Esse gradual e gentil também é para a mãe. Então, por isso que é Sim. necessário a gente respeitar esse tempo da família e a gente não pode engessar um tempo. Olha, são 15 dias na primeira fase. Se você Aham. não passar com sucesso nessa primeira fase, a gente vai iniciar a segunda de qualquer forma, porque existe um tempo. Não, não existe isso. Né? A gente tem que respeitar e passar por cada fase de acordo com o sucesso de cada família, a Entendi, adaptação de cada família. entendi. Ô Paty, e se essa mulher, ela fica com o peito cheio de leite, o que é que ela faz? Lude, nessa fase já é um pouco mais difícil ter aquela mama tão cheia quanto aquele processo inicial Ah, da pojadura, da descida do leite, por exemplo. sim, sim. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, muitas mulheres têm a pojadura clássica, né? Só explicar um pouquinho aqui para poder chegar nessa parte. Tem a pojadura clássica, que é aquela mama cheia, pesada, quente, muitas vezes endurecida, né? Porque o bebê não sabe ainda fazer essa ordenha de forma eficaz. Então, nessa fase, já a partir dos 15 meses, não tem essa produção excessiva. Porque logo depois, com 15 dias, um mês de vida, o nosso corpo ele já vai começar a produzir a necessidade do bebê, Uhum, entende? Então, como ela já está na introdução alimentar, já não está mamando com tanta frequência, então não vai ter esse aumento de produção, né? entendi. É normal que tenha assim, uma redução de produção. Até porque o Uhum, nosso peito ele não é estoque, ele é fábrica, então ele vai produzir de acordo com o estímulo. entendi. Então, assim, de jeito nenhum pensar em: "Ai, como meu bebê não está mamando, eu vou ordenhar", na maquininha, por exemplo. Não, não deve, Não é o caso. porque vai estar estimulando e vai aumentar a produção. Que a gente pode. Existem formas de a gente dar conforto para essa mãe, caso ainda exista, né? Porque assim, cada caso é um caso. Existem mães Sim, que produzem ainda muito. muito leite, né? Independente da fase que esteja. Não é a E existem maioria, mas tem, né. Não é a maioria exata, mas existem. E existem formas, sim, da gente dar esse conforto, mas o hiperestímulo da bomba, ele pode ser um vilão, na verdade, do que uma ajuda, né? Ele pode atrapalhar ao invés de ajudar. Paty, você sabe que a vida de mãe, ela é feita de culpa e dualidade, né. Então você imagine aí essa mulher que de repente pensa: "Olha, eu não quero mais amamentar de madrugada, estou exausta, preciso dar conta de outras questões da minha vida, de mim, do meu trabalho, mas eu ainda quero esse vínculo através da mama, né, através da amamentação". E o medo de por o bebê não estar mamando mais de madrugada e ela também foi orientada a não ordenhar com máquina, o medo de não se produzir mais nada e de repente existe esse risco de repente, por um desmame gradual e gentil ali com ajustes da rotina e a supressão, né, digamos assim, desse desmame na madrugada, existe o risco de simplesmente zerar a produção? Então, o intuito do desmame é que vai ter uma hora que, de fato, não vai mais haver essa troca, entre aspas, né? Não vai ter mais esse momento de amamentar, né? E aí você vai amamentar amarramentar, né? Que a gente chama, que você vai criar outros tipos de vínculos com o seu filho,
não só com o peito. Então, não se sinta culpada, são fases, né? A gente sabe que cada fase vai passar, aproveita cada fase e, e respeita a sua vontade. Eu acho que é o principal. Mas pode sim, Lu, de acontecer de não ter mais leite. Hum. Porque como não vai estar tendo esse estímulo todo, e a gente sabe que principalmente o hormônio a prolactina, né, que é o hormônio de produção, o pico dela é na madrugada, começa às 10 da noite, vai até às 5 da manhã. Então, é normal que caia essa produção de fato. Uhum. E tem mulheres que querem amamentar apenas de madrugada? Você acredita que tem? Muita gente ela Uhum. me procura, muita família me procura na intenção do desmame total, né? Uhum. E aí, quando a gente consegue reorganizar na primeira fase já a rotina, aí ela fala, Patrícia, vou parar por aqui. Então, você entende por que que a gente tem que respeitar cada tempo? Então, às vezes, Aham. aquela família ela não estava precisando de um desmame, não era o desmame, não era amamentar que estava deixando ela exausta, ela estressada, não, era a falta de rotina. Então, quando a Muitas gente vezes consegue a falta de colocar uma sono, né, Paty? rotina, Do bebê. ajustar, pronto, tá tudo Olha, certo. eu vou até aproveitar e compartilhar um pouquinho da minha história. Eu amava as madrugadas. Malu, a minha filha, nunca foi muito difícil. Quando ela acordava muito, era 3 vezes, e eu tô falando de um bebê na esterogestação. Mas sempre que ela acordava, para mim era uma felicidade enorme, porque eu precisei completar desde a maternidade. E eu completava durante o dia em horários pré-estabelecidos, então eu era quase uma inimiga ali da lata de leite, né. Eu completava com muita dor no coração, eu demorei muito para entender, para fazer as pazes, com esse leite artificial e tal. Então, a madrugada era, assim, tipo, o ápice, porque eu produzia muito, e eu ouvia, assim, ela deglutindo, deglutindo, então a madrugada para mim era uma felicidade enorme, nunca precisei completar de madrugada, e ela pegava só o meu peito apenas, sem complemento, e eu ficava felicíssima. Entendo perfeitamente aí essa mulher que ajusta a rotina, dá uma geral, né, nos outros quesitos, que são muitos, hein, quando a gente está com um bebê, é alimentação, café da manhã, frutinha, falando de um bebê ainda mais um bebê que já começou a introdução alimentar. É Isso. frutinha, é comidinha, é papinha, água, e é o horário de brincar, e é o horário das sonecas. Tem bebê que faz 3 sonecas ainda, 4, sei lá. Então, ajustou isso. Um bebê que dorme bem, a gente fica até mais disposta para amamentar na madrugada. É Paty, verdade. você E só diga. para dar um exemplo, Lud, você percebeu então por que que você tinha esse aumento de produção na madrugada, né? Porque é exatamente o horário do aumento do hormônio Sim, da sim. produção, que é a prolactina. Pois é, durante o dia, o meu leite era suficiente apenas com o complemento, e de madrugada ele era suficiente em si, e para Em mim era, si. assim, o ápice da felicidade. Mas eu não vou dizer para você que agora, com 1 ano e 1 mês, eu fico feliz de ficar acordando de madrugada. Não, não, porque já voltei a trabalhar, então já tenho outras coisas. Eu acho que se eu estivesse aí com a bebê acordando de madrugada para mamar o tempo todo, 8 vezes, como é casos, assim, que eu escuto, eu estaria procurando também uma profissional especializada para poder me ajudar a ajustar. E às vezes, né, Paty, ajustando a rotina de dia, o bebê brincou o suficiente, aprendeu o suficiente ali para aquele cerebrinho fazer associações, dormiu o suficiente durante o dia e se nutriu bem, às vezes ele não vai nem acordar mais tanto, vai continuar acordando, Não. vai satisfazer essa mãe, né, que ainda quer amamentar de madrugada, mas também não vai ser necessariamente mais naquela frequência muito louca. Então, para você que está ouvindo a gente, Paty, me corrija se eu estiver errada, dá uma olhadinha na sua rotina, dá uma olhadinha no que o seu bebê tem, eh, do que o seu bebê tem se alimentado durante o dia, né? Isso tanto em Sim. termos de alimento mesmo, quais são as fontes aí, conversa com um profissional nutricionista, se for o caso, e nas sonequinhas, né? Até assunto para um outro podcast que a gente pode fazer. Os bebês, a depender da janela aí
de idade deles, eles têm mais ou menos um número de sonequinhas, com Sim. mais ou menos uma duração pré-estabelecida. E eu observo mesmo a minha filha, quando ela faz as sonequinhas mais ou menos as indicadas, entre aspas, para a idade dela, a noite dela é muito melhor. Senão ela fica acordando, 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 e nem sempre é por causa da fome. Na grande maioria é porque não fez as sonequinhas de dia e fica fazendo sonequinhas de noite, né? Acorda para poder aprender um pouquinho mais e dormir de novo. É mais ou Isso, menos e, isso e aí. se a gente reparar, Lud, eu não sou especialista no sono, mas sou uma curiosa, Sim, e a gente tem que entender que nós adultos, nós não dormimos profundamente da hora que a gente deita à hora que a gente acorda. A gente tem momentos de despertares, né? Na madrugada, só que a sim, gente temos. volta a dormir e é exatamente igual acontece com as crianças. Elas vão aprender que vão existir despertares e elas vão retornar a dormir tranquilamente. Isso, e nem sempre vai ser o peito é isso que vai fazer dormir. Se, gente, lembrando, Exatamente. se não for do desejo da mãe, mas cara, se for do seu desejo, dê quanto você quiser. Mas provavelmente não é o do seu desejo estar fazendo seu filho dormir o tempo todo com o peito, porque você está ouvindo esse podcast nesse momento. Pode até já ter sido como foi para mim, eu acabei de falar, em um outro momento. O vínculo através da amamentação, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele não é o único, né? Não, Ele não é o não de único. forma alguma. Inclusive, E você uma, falou sobre o pai, Paty. Qual o pai que vai lá de madrugada, vai pegar o bebê, né? Esse outro cuidador. É, qual- qual- quais são os outros papéis que esse cuidador pode ter aí nesse desmame, durante o dia, por exemplo? O apoio, Lud. Acho que, assim como na amamentação, o papel do pai, da companheira, da rede de apoio é fundamental, no desmame também é. Porque muitas vezes a procura do desmame vem mais pela mãe, né? Porque é ela que está exausta, Uhum, né? E aí, muitas vezes, quando não é um pai que está em casa o dia inteiro, muitas vezes está trabalhando, enfim, então acha que não é nada demais, né? E é necessário esse apoio para que, não, você está cansada, eu entendo, ela tá se alimentando, a criança está se alimentando de uma outra forma, vamos passar por isso junto também, né? Então, cabe ao pai, ao companheira, ir ao quarto, por exemplo, na madrugada, se for o caso, explicar, ó, lembra que a gente tem um combinado, né? E aí partir para aquela parte lúdica também. Mas o apoio, sem dúvida, é fundamental. então, pelo que eu percebi, o desmame gradual e gentil, ele é gradual e gentil porque ele respeita o tempo da família, especialmente o tempo dessa mãe e desse bebê, né? Paty, quando esse Uhum. bebê não aceita de jeito nenhum, pai, quando esse bebê só quer peito, só quer tetê, chora. E aí, hein? Então, aí é o que a gente pode esperar da criança, né? Que ela peça, que chore, até porque é uma criança, né? Não tem tanto discernimento. A gente não pode cobrar tanto de uma criança. Aham. Então, é passar por cada fase mesmo. Antes de iniciar o protocolo, a primeira fase do protocolo, né? A gente já pede para a família ir conversando com essa criança. Olha, o Tetê tá cansado, né? Olha, nossa, olha como ele tá, ó, tá triste, sabe? Então, vai Uhum. fazendo também um pouco lúdico, porque quando você começar a etapa, ela já vai, ó, começou. Mas a gente Uhum. tem que lembrar que não vai tirar o total, não é que vai cortar esse cordão umbilical entre esse Sim. vínculo, né, entre o peito Sim. e a criança. A gente só vai adaptar e vai ter uma hora que a própria criança não vai nem lembrar, ela vai estar tão concentrada, tão entretida com aquela nova rotina, que ela não vai lembrar. Então, se Sim. a criança não lembrar também, não precisa lembrar ela. Isso é uma coisa super importante também, porque às vezes na rotina você fala, não, depois do almoço é aquele combinado do TT, tá? Tá bom. Aí você viu, acabou o almoço, a criança não pediu TT. Ai, meu Deus, e agora? Eu ofereço ou eu não ofereço? Não, você não oferece. Uhum.
entendeu? Porque é o processo do desmame, é o que a gente realmente quer que a criança pare de se interessar e com novas rotinas, novas atividades, ela vá se entretendo e se reorganizando, Então, né? às Então, vezes, mas é esperado que a criança chore, que ela peça, mas é esperado também que exista a compreensão, a conversa, né? Tudo isso é importante. Tem muitas famílias, quando eu acompanho, elas finalizam esse ritual do desmame, né? Quando finaliza tudo, o desmame por completo, elas fazem tipo uma festa do TT, tipo, para a criança marcar aquilo como, ó, acabou, né? De fato, faz um bolinho, enfim, não precisa ser nada grandioso, mas uma coisa simbólica para a criança, para simbolizar mesmo aquele marco, né? Paty, eu queria voltar um pouquinho ao que você falou lá no comecinho do podcast, sobre, por exemplo, uma mulher que tem um bebê com menos de 15 meses, né? Porque eu já entendi que o desmame gradual e gentil, ele acontece a partir de 15 meses, pelo menos, né? Quando a Sim, criança já tem alguma linguagem um pouco mais estabelecida, né? Agora você imagine uma mãe que ainda está na esterogestação, né? Uma mãe aí com um bebê de 2, 3 meses, e ela, por qualquer força do destino, às vezes uma doença, uma cirurgia, uma viagem inesperada, ela precisa simplesmente desmamar esse bebê. Isso não se chama desmame gradual e gentil, isso se chama ensinar o bebê a se alimentar de um outro jeito, como você sim. falou. Uhum. Não se chama desmame gradual e gentil. Mas nada impede que a gente faça isso também de uma forma respeitosa, né? Sim, com Com esse certeza. bebê. Muitas vezes eu tenho um paciente, Lud, que precisou fazer uma cirurgia, inclusive. Ela ia fazer uma cirurgia dentária e ia precisar ficar afastada, não ia poder amamentar, porque ia ter que tomar algumas medicações e tudo mais. E ela me procurou para a gente tentar fazer a questão da ordenha. Eu sei que não é exatamente o que você está perguntando, mas só para você entender, né? Como dá para a gente fazer também de uma forma com cuidado, com respeito. Então, o que é que eu falo? Se você sabe que pode acontecer, que você vai fazer uma cirurgia, ou você vai precisar fazer um tratamento como quimioterapia, vai preparando esse bebê também. Ou seja, você ir dando na mamadeira, se for o caso, você dando no copo, né? Então você vai criando outros tipos de laço com essa criança. Então não necessariamente vai ser um desmame, Uhum. né? Propriamente dito, mas ela vai aprender a se alimentar de outras formas. Com respeito e carinho, né, Paty? Exatamente. É Certo. como muitas vezes eu falo, a mãe que ela precisa. Eu sou aquela consultora, Luz, que eu respeito muito o que a mãe deseja, né? Então, tem mãe que deseja complementar com a mamadeira. Sim, Tem sim. mãe que quer o uso da chupeta. Então, qual é o meu papel como consultora? O meu papel é explicar para ela que pode existir, né, a confusão de bico, a confusão de fluxo, e aí a criança pode não querer pegar mais o peito, se for o caso de uma aumentação associada, né, com o complemento do seio materno. Então, eu respeito muito, mas o meu papel é orientar. Mas se for de Aham. livre escolha da mãe, tudo bem, eu não vou julgar a mãe porque ela quer dar o leite na mamadeira, entende? Uhum. E dessa forma da mamadeira também existe muita troca, existe muito carinho, existe troca de olhar, existe tudo isso. Então, acho que o respeito ele tem que começar de acho que de tudo na nossa vida, se existe o respeito, tá tudo bem, né? Uhum. Sim, claro, com certeza, Paty. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, assim, no... Inclusive, essa é uma proposta que eu tenho aqui, inaugurando esse podcast, né? O respeito inicialmente com nós mesmos,
e depois com o outro, né? Acho que a gente só vai conseguir respeitar os nossos filhos, entender que os bebezinhos são gente como a gente, quando a gente se conhecer melhor e se respeitar melhor, né? Você falando aí do desejo das mães, né? E eu falei aqui um Sim, pouquinho o que aconteceu, por exemplo, do lado de cá, que já teve uma greve de peito, e aí depois voltamos porque ela demonstrou interesse, aliás, foi ela quem voltou com tudo, e eu ainda tinha essa vontade, né? sim. E foi preciso, assim, olhar para dentro, eu perceber o que é que eu quero, ou seja, me respeitar. Porque eu me peguei, assim, em um determinado momento, pensando, não, a Malu já vai fazer 1 ano, eu vou desmamar, já chega, né, já deu. Quando eu parei para ver, cara, não era eu quem estava falando isso. Na verdade, Era a sociedade. eram as vozes que não é nem culpando a sociedade, assim, o outro em si, mas a forma como eu interpretei tudo o que eu vi desde sempre na minha vida, sabe, sobre isso. Então, que mamar acima, que um bebê no peito, um bebê com mais de 1 ano no peito já é feio, né, que não é bem visto, que é mãe da mãe. Aí você não já ouviu isso? Não, porque eu já ouvi isso. Nem digo de agora, né? Nossa, minha mãe deve ter ouvido muito, viu? Porque eu mamãe até 2 anos e 8 meses. É, existem muitas condições no que diz respeito a desejar amamentar e no que diz respeito ao não desejo de amamentar. Ao que tange o aspecto psíquico-emocional, por exemplo, Paty, existem muitas condições, como a depressão pós-parto, o baby blues, né, que são condições que às vezes atravessam a amamentação e se misturam, né. Tem chamado também as perturbações na amamentação, que é conhecida assim quando a lactante apresenta uma forte repulsa pelo bebê enquanto amamenta, ou só de pensar em amamentar. São pensamentos muito sérios, são pensamentos intrusivos, invasivos, que tomam sem querer a mente daquela mulher, trazendo muita angústia e muita culpa. Porque ela não deseja necessariamente parar a amamentação conscientemente, né? Mas ela sente isso. E eu falo assim, Paty, poucas mulheres têm coragem de chegar para uma amiga, de chegar numa roda e de compartilhar isso que está passando pela sua cabeça, né? Quem vai, Paty, chegar numa roda de mulheres com aquele ambiente lindo, maravilhoso e dizer, né, que ela sente vontade de empurrar seu bebê para fora do seu peito e vai descrever os pensamentos que passam na sua cabeça? Quem vai fazer isso de uma maneira natural assim? Então é preciso ter muita coragem. Mas antes de coragem, Paty, é preciso ter informação e conhecimento. Conhecimento é a chave para isso. Por isso também o atendimento com o psicólogo faz-se necessário, porque é um momento muito, muito, muito solitário. O puerpério é um momento muito difícil. Então, tem muitas condições que precisam de atenção, né, dessa equipe multidisciplinar. E eu gostaria, Paty, rapidinho, de aproveitar que eu falei sobre perturbação na alimentação, eu queria que você falasse também sobre uma condição que é o DMER, né? Que você nos contasse um pouquinho o que que é e quais são esses aspectos fisiológicos que estão aí caracterizando, né? O DEMER, Lúcia, na verdade, ele foi um diagnóstico recente, né? Os primeiros estudos dele foi em 2007, se não me falha a memória, e ele é exatamente, são exatamente esses sintomas, muitas vezes são até confundidos com o baby blue e a Uhum, depressão pós-parto. Mas, diferentemente da baby blues e da depressão pós-parto, o DME nada mais, nada menos é do que quando existe o processo da ejeção do leite, existe uma queda da dopamina, né, que é um hormônio. E aí a mulher que tem esses sintomas, ela tem uma queda brusca da dopamina. Então, se ela consegue falar sobre isso e ela entende, né, que isso é uma condição que pode ser temporária, ela procura um médico, vai repor esse hormônio, então fica mais leve para ela. E eu acho que uma coisa muito importante é a gente ter muito cuidado com a nossa puérpera, né, com a mulher que ela acabou de ganhar bebê, porque com a mãe em geral, porque às vezes
a nossa vivência não é a da outra. Então, muitas vezes você fala, nossa, amamentar é maravilhoso, era o meu melhor momento, parecia que eu estava no céu, enfim, você mostra aquela sua vivência e aquela outra tá ali com o bebê no peito querendo jogar o menino no berço, porque não quer estar naquela situação, Uhum, né? com Então, certeza. já existe uma outra culpa nesse caso. Então, vamos ter cuidado com o que a gente fala, né? Muitas vezes, eu tinha muito leite, às vezes aquela mãe tá com algum problema, passou por algum procedimento, ou tá dando na mamadeira e você não sabe por que aquela mulher não pode aumentar. Existe uma questão patológica por conta disso. Então, tudo a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para não invadir o espaço do outro e magoar, né? Sim, com certeza, Paty. Eu acho que é uma questão de não julgamento, né, de entender que cada um tem sua história, cada um tem, enfim, né, tem seus desejos, suas Sim, condições, né, tanto psicológicas quanto fisiológicas, né, e cada bebê, gente, e a gente esquece deles, né, e cada bebê é um também, né, e tem também as condições fisiológicas e emocionais sim, né, que com vêm sendo certeza. desenvolvidas desde a barriguinha. Então, bom, Paty, quais são as dicas que você pode dar para alguém que deseja iniciar, o desmame gradual e gentil? Primeiro, tenha um profissional para te acompanhar, porque é super importante, né? Principalmente nos deslizes, como você falou. Uma outra dica é não ofereça o peito sem que a criança peça. E o que é mais importante é a assertividade, a consistência e a repetição. Tudo isso vai ajudar a ter um processo de sucesso com o desmame. Paty, eu gostaria de agradecer a sua presença. Estou muito feliz de você ter aceito o meu convite. Eu amei. A pena que acabou já, né? Passou tão rápido, a gente ficou conversando e acabou. Sim, passou super Amamos. rápido. E fala pra gente onde a gente pode encontrar suas informações, como telefone, contatos. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, o @mamater _consultoria. Eu atendo presencial na Bahia e em Pernambuco, Salvador e Petrolina. E também online, Brasil e mundo, né, Lud? Já foi na França, já atendi uma paciente recentemente em Portugal. Então, contem comigo para todas as etapas para a gente fazer esse maternar ficar mais leve. Você acabou de ouvir ao Eu, Ela e a Mãe que Sou. Para receber mais conteúdos sobre autoconhecimento, desenvolvimento infantil e maternidade, me siga no Instagram, @ludiana.moreno. Um abraço e até a próxima!